Tá ao vivo já. Já lá, amor. Boa noite, pessoal. Quem já estiver ao vivo, nós estamos nos últimos retoques aqui, tá bom? Estou tentando ajustar a imagem, porque eu ainda não consegui descobrir por que razão a imagem não tem saído como eu gostaria. Agora hoje parece que vai sair, viu? Hoje parece que a imagem vai resolver. Acho que deu certo. Parece que deu, né? Ana Lúcia, boa noite. Valdir, boa noite. Laís, boa noite. Quem mais está chegando? Peraí. Calma aí, gente. Tem que anotar o nome de vocês aqui. Eu vou compartilhar aqui para anotar. Falando aí, amor. Lorena, minha aluna. Seja bem-vinda, Lorena. Lorena. Beijo da Pro. Quem o mais? Valdir, a Laís, a Ana Lúcia Onofre. Peraí, calma. Laís. Ana Lúcia. Ana Lúcia. O Valdir. Quem mais? Sejam muito bem-vindos. Então, por enquanto esse aí, né? Just. Quem mais chegar, dê boa noite. Pra gente poder falar boa noite pra vocês, né? Ok? Deus abençoe muitos que já chegaram. Vamos cantar, amor? Vamos cantar enquanto o restante do Deixa curso. aqui, ó, que aí mostra aqui pra você. Aí... Isso, eu já vou falando. Vamos lá? Quem vai Roseli, cantar? seja bem-vinda. Oi, Roseli. Boa noite, minha irmã. Tudo bem? Roseli. Vamos compartilhar aqui. Já está compartilhado. Então tá. Então vamos cantar. Né? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse Gabriel. te ver. Boa noite, Gabriel Hernandes. Você tá bom, meu irmão? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Dona Zilda, boa noite. Boa noite, Márcia Martins. Me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te. Dona Luzia, que está assistindo lá do outro quarto. Boa noite. Vim para dizer que és meu Deus. Vânia, boa noite, minha irmã. Bem-vinda. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão Boa noite, Dona Maria de Jesus. Bem-vinda. para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
7h35. Nós vamos fazer uma oração inicial. Quantos demais irmãos chegam? Porque na semana passada a gente acabou esticando bem além do turno do comum, do normal, do usual, né? Então, do habitual. Então, vamos falar com Deus agora. Depois a gente canta mais um cântico e já aí teremos o versículo da semana e entraremos no estudo de hoje. Mas eu quero lembrar antes ainda que nessa oração vamos agradecer porque hoje é um dia diferente. Por que hoje é um dia diferente, hein? Quem é que lembra? Por quê? Que dia é hoje, gente? Hoje é o Dia Internacional de Ação de Graças. Então, por causa disso, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração, claro, não vai ser melhor e nem pior do que as outras, mas vamos lembrar, né, que Deus nos tem abençoado de muitas maneiras, que nós não merecemos, este é o fato. Então nós vamos agradecer a Deus por ser hoje o Dia Internacional de Ação de Graças. Se fosse num contexto normal, nós estaríamos reunidos na igreja. Hoje seria uma noite linda, né? Com aquela mesa bonita, farta, mas Deus não permitiu que fosse desta maneira. Então, nós vamos agradecer e vamos louvá-lo. Por que razão? Porque em detrimento da pandemia, aqui estamos nós, com saúde, com vida. Alguns estão aí meio, né, tendo as suas dificuldades aí por causa da saúde, né, que nós vamos inclusive orar por alguns deles aqui, mas em geral, mesmo os que estão se recuperando, quem vai fazer uma cirurgia, todos nós devemos gratidão a Deus. Acordamos o dia de hoje, já aí seria suficiente para agora todos nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo e glorificar o nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é sempre muito bom. Aproveitaremos e aí vamos orar. O nosso irmão Enauri deverá fazer uma pequena cirurgia na quarta-feira. E o seu Ronald nessa segunda, está chegando já, hoje é quinta, o seu Ronald deverá fazer uma cirurgia na segunda-feira, vamos orar por ele também. Vamos agradecer pelo aniversário de casamento aí dos pais do Guilherme, colocou hoje lá para mim, que ele deve estar fazendo o pai dele um culto lá na igreja que ele trabalha, de ação de graças pelo aniversário de casamento dele. E oramos também pela melhora da Dona Maria, mãe do Guilherme, ok? Então, onde você estiver, incline sua cabeça, feche seus olhos e vamos juntos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado. É mais um dia, mais uma noite, Senhor Deus, que nós nos reunimos aqui, minha esposa e eu, Senhor, a igreja, onde estão os nossos irmãos, casais, que, ó Deus, se conectam para estudarmos juntos a Tua Palavra. Agradecemos porque o dia de hoje, Senhor Deus, no ano passado nós estávamos reunidos na igreja para agradecer ao Senhor por ser hoje, ó Deus, considerado o Dia Internacional de Ação de Graças. E é claro que a reunião de hoje poderia ser só em torno desse assunto. Mas nós, ó Deus, sabemos que nossa vida deve ser uma constante gratidão. Então, Senhor, recebe do nosso coração a nossa gratidão por quem o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito pela nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a ter esta sensibilidade sempre e não ter dificuldades em identificar os teus favores, mas ao identificá-los, agradecer, saber pontuá-los como nós o fazemos quando se trata de alguma necessidade da nossa parte. Quero aproveitar, ó Deus, e rogar pela vida do Enauri, que tem uma pequena cirurgia prevista para quarta-feira, que o Senhor estenda a tua mão e use de misericórdia. E rogo igualmente pelo teu servo, nosso irmão querido, irmão Ronald, que deverá submeter-se a uma cirurgia na próxima segunda. Que o Senhor dê a ele forças, tranquilidade, paz, e a dona Ruth, Senhor Deus, esteja lá como sempre esteve, ao seu lado firme, que ele tenha uma breve recuperação. Que assim seja com todos aqueles por quem nós temos orado sistematicamente. Rogamos ainda, Senhor, agradecidos que somos pela vida da Dona Maria, mãe do Guilherme, e pedimos que o Senhor ajude na sua recuperação. Agradecidos pelo aniversário de casamento que o casal completa. E hoje, ó Deus, celebra para a honra e glória do teu nome. Seja conosco no estudo desta noite.
nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Joana Lafayette. Joaninha Lafayette, boa noite. Loide, boa noite. Mais alguém? Presbítero Garmes, Lídia, boa noite, meus irmãos. Sulamita. Boa noite, Sulamita. Como vai? Claudemir. Claudemir também. Boa noite, Claudemir. Obrigada. Vamos escrever aqui a Loide. Isso. Então, vamos em frente. Mais um cântico, irmãos. Depois nós falaremos sobre o versículo da semana. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui para juntos aprendermos mais. E a gente canta o cântico de gratidão no final. Vamos lá? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos Pela fé, a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pessoal, vamos ao versículo da semana. Nós já estamos aí, adentramos o nosso horário convencional e já vamos, depois do versículo da semana, já entraremos no estudo, que é uma continuação do que nós começamos na semana passada. Seu João Costa, boa noite. Se a Anaí estiver por aí, boa noite também, né? O seu João Costa entra primeiro, às vezes a Anaí não pode. E boa noite a Rose e o Vitor. Deus abençoe. Bom, a bola da vez é com a minha esposa. Vamos ao versículo da semana então, estão lembrados? Evangelho de Lucas, que a Fabiola não entrou ainda, ela sempre vai lá rapidinho e coloca, né? Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 49. O Cântico de Maria, né? Um trecho desse Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 49. Vamos falar juntos então? Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Lucas 1,49. Mais uma vez. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Lucas 1,49. Santo é o nome do nosso Deus. Boa noite, dona Dulce. Boa noite, seu Nilson. Sejam bem-vindos. É isso aí. Naí colocou, cheguei. Chegou, né, Naí? Muito bom. Bem-vinda, Naí. Já coloquei seu nome aqui, viu? Agora é com você, amor, aqui, ó. E eu vou precisar da minha Bíblia, como é que eu faço? Vou pegar. Bom, gente, então vamos lá. Já falei para vocês
que nós começamos na quinta passada uma pequena série de estudos, correto? E que nós vamos hoje dar sequência. Eu pensei que eu daria conta de terminar hoje, mas a gente começa o assunto e não estava dando estudo para ninguém, estava dando para mim mesmo, né? E se eu estivesse dando estudo para alguém, eu dizia assim, poxa, eu sou prolixo. Mas era comigo o problema. Noel, boa noite. A questão, na verdade, é eu estava preparando. Aí eu falei, não vai dar para terminar, não. A não ser que eu faça de qualquer maneira. Aí não vale, né, gente? Então, abra sua Bíblia no texto de Efésios, no capítulo 6. Eu não vi esse doc ainda, que hoje estava tão entusiasmada com a ideia de cada um colocar um motivo aí lá no finalzinho. Verdade. De gratidão a Deus. São muitos, imagino eu. Vocês podem colocar nos comentários depois, né? Já vai pensando aí, não põe agora não. Deixa para colocar mais pro finalzinho da nossa live, tá bom? Quando eu estiver chegando lá na conclusão, aí você põe aí, sou grato a Deus por reticências, cada um tem seu motivo, né? Espero que a Elaine, a Ariane e a Sidoc estejam por aí. Espero também que a Isa, a Júlia, que essa turma toda esteja nos acompanhando. Boa noite, Maria Xavier, bem-vinda. Vamos lá, então o texto é Efésios 6, eu lerei do 10 até o versículo 17, viu? Eu queria um pouco mais, mas não deu, irmãos. Então vai ter que ser do 10 ao 17. Abram aí, Efésios, já falei que é o décimo, não é livro, né? Porque é uma epístola. Mas é o 10º, vamos colocar dessa forma, só para vocês entenderem. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios. É o 10º. Na sequência de livros, epístolas, né, evangelhos, então é o 10º no Novo Testamento. Fabiola, boa noite, bem-vinda. Deus a abençoe. Como eu disse no início, compartilhem. Bom, isso eu tenho dito em outras ocasiões. Márcia Angélica. Ó, que eu acabei de colocar o... Gente, é o seguinte, compartilhe o vídeo, a nossa live, vamos multiplicar nosso estudo, o assunto é muito pertinente, viu? E sempre renova, sempre edifica, sempre transforma. E coloque seus comentários aí, pergunta se tiver de repente. Agora, no final, se Doca não apareceu lá, talvez esteja aí, Noel dá um alô. Noel colocou. Tá aí? Então é o seguinte, eu ouvi o seu pedido no grupo da igreja. Então estou sugerindo que os irmãos façam isso no finalzinho do estudo, tá bom? Então quando a gente estiver chegando lá no final, cada um aí na hora de dar boa noite, põe o seu motivo de gratidão a Deus, porque a Márcia ainda vai fazer uma oração. Aí ela vai colocar diante de Deus todas as razões que nós todos temos para agradecer a Deus. Então vamos ler o texto, Efésios 6, de 10 a 17, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem. Boa noite, Georgina, Lemuel, lá. Rodrigo e a Jane também. Governador Valadares, bem-vindos. Rodrigo, Jane, boa noite. Sejam bem-vindos, viu? Vamos pedir a iluminação de Deus, né, para nossa reflexão, irmãos. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, tendo misericórdia de nós, transformando o nosso ser para a honra e glória do teu nome. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, é o seguinte, na quinta-feira passada, bom, na verdade, hoje eu gostaria de estar chegando ao final desta pequena, que se tornou uma pequena série de estudos, quando nós abrimos lá em Efésios,
para estudar apenas esse trecho. Mas vamos ficar ainda até no versículo 17. Na escola dominical pode ser que a gente consiga concluir, tá bom? Então é o seguinte, nós começamos na quinta passada, seguimos o assunto por ocasião da escola dominical e no culto, apesar dos embaraços de ficarmos presos no elevador, chegarmos mais de 1 hora com atraso na igreja, acredite se quiser, primeira vez na vida que acontece aqui nesses 6 anos, né? Ó, em igreja nenhuma aconteceu isso aí. Né? Então, ó, mas mesmo assim, graças a Deus, deu tempo para poder expor o assunto voando. E eu quase não voo, vocês sabem, né? Tão devagar para falar que é uma beleza. Vou pegar minha água aqui para eu poder ir mais devagar. Consegue fazer até um trava-línguas? Vou dar uma respirada, né? Tem que ser assim. Começar a cutucar ele quando começar a falar. O que é que nós vimos até agora, gente? Fala aí, ó. Todo cristão tem uma luta para travar, certo? Todo cristão. Isso que a gente já viu. Nós vimos também que os males que nós enfrentamos em várias esferas da nossa vida são sintomas. Sintomas de uma causa muito maior, identificada aqui no texto como principados e potestades, como dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Vimos também, né, que por causa destes inimigos aí, Deus mesmo forjou esta armadura de que o texto fala. Então, por que razão? Porque nenhum homem, ninguém, é capaz de reunir elementos, material, que o capacitem para esta luta. Eu não sou capaz, ninguém é capaz de forjar, de fazer uma armadura para lutar contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como nós acabamos de falar. Apesar disto, apesar de nós não podermos fazer a nossa própria armadura, é imperativo que cada um se vista da armadura de Deus. Viu, Paulinha, que acabou de chegar? Boa noite, viu? Sabe o que é um imperativo? É uma ordem de Deus que cada um se vista, não com a sua própria armadura, que nós não fizemos, a armadura que Deus fez, que procede de Deus. Então, não há espaço para qualquer, esse é outro ponto que nós vimos, não há espaço para qualquer tipo de relaxamento. É nesse sentido, né? Dá uma descansada e estou cansado da luta. É preciso ficar firme. Paulo está dizendo, sempre preparado e preparando-se para atuar nesse enfrentamento pessoal que é também coletivo. Nós vimos ainda que todo cristão que perseverar firme reunirá condições para vencer os dias maus, viu? Então nós não estamos falando só de pandemia, não. Isso aqui é tudo que a gente puder imaginar de ruim que se passa na nossa vida, à nossa volta. Então o apóstolo Paulo está dizendo, revesti-vos da armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? E no final, vencer o dia mau. E no final, por fim, né, havendo feito tudo, diz o texto que nós acabamos de ler, concluir as batalhas, né? Depois de haver feito tudo, permanecerdes inabaláveis. E aí, eu coloco aqui em 7 pontos, é claro que a gente falou muita coisa, mas eu elenquei algumas que joguei mais assim, impactantes e que resumem de algum modo tudo que foi falado. Cada peça dessa armadura traz significados que se aplicam ao dia a dia do cristão. Então Paulo vai chegar a este ponto um pouco mais adiante. Ele fala da luta, ele fala da armadura e lá na frente, então ele dá aquela conotação espiritual para a armadura. Como? Começa falando da verdade, quer dizer, contra tudo que está relacionado ao engano, a própria mentira que quer se estabelecer na nossa vida. Então eu digo que pode ser um engano sofrido, alguém me enganou, ou provocado, quer dizer, eu estou sendo instrumento quando não estou falando a verdade, quando eu estou de algum modo provocando nas pessoas a sensação de verdade no que eu estou dizendo, quando a realidade é que o que eu penso, né, se passa no meu coração, nada tem a ver com o que eu estou dizendo. Justiça, falamos, que é uma coerência doutrinário, significado, isso aqui é tudo significado da armadura, é o que Paulo está colocando lá, ele próprio está dizendo, né? Revesti-vos da justiça, não é? Couraça,
da justiça, que quer dizer uma coerência doutrinária do que nós cremos, do que nós ensinamos, que pregamos, com a nossa vida. Então isso é um bloco, né? Eu creio, eu penso, eu prego, ensino, com uma vida. Esse é outro aspecto, que é a ética. Então, que mostra o tipo de soldado que eu sou, que você é, o tipo de soldado que nós somos. Depois nós vimos ainda, isso que foi feito no domingo à noite, falamos sobre esses dois aspectos. Calçados, os pés, com apropriadamente, né? Com o calçado, calçados com o calçado vai ficar redundante, então por isso tive que ficar engasgado aqui. Calçados apropriadamente, sem embaraços, coloco entre parênteses, sem aquele fardo pesado do pecado que nós lançamos sobre Jesus. E com a mensagem da paz, foi o último item que nós abordamos na pregação de domingo à noite. Mensagem que transforma o pecador, mensagem que leva paz ao mundo, mensagem que faz muita diferença, né? Então, preparando, né, o Evangelho da Paz. Bom, hoje, deixa eu ver aqui com a expressão que Paulo usa aqui, né? Então, calçando os pés com a preparação. Preparação, isso aí. Muito bem. Hoje, nos compete prosseguir a partir, então, do versículo 16. Não é? É o 16? Acabei de ler. É isso aí. Isso, é o 16. Então, vamos lá. Ó, a parte vai ser hoje, meus irmãos, então, só o 16 e o versículo 17, tá? É porque a minha Bíblia está lá embaixo, então tá dando meio... Tô levando aqui, tô indo de carona com a minha mulher. Amor, vamos lá então. Primeiro ponto, grande tópico e único, viu, gente? Coloque aí, ó. Escrevam. O soldado cristão, a sua luta e a armadura de Deus. Então nós vamos focar nesse assunto, porque não tem como inventar tópico aqui, não adianta. É o que está lá no texto. Mas antes de nós tratarmos, que está aí, o texto que fala sobre o escudo da fé, embraçando o escudo da fé, é importante fazer algumas considerações ainda sobre o significado de estar calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Uma das inúmeras vezes, gente, uma das inúmeras qualidades de Deus, o que Deus trouxe à nossa vida no dia que Ele nos transformou, né, ou transformou seus filhos, primeiro se estabeleceu definitivamente foi aquela qualidade da paz que Ele estabeleceu e depois, estabeleceu entre nós e Ele, e depois a paz que Ele instalou no nosso coração, nos fazendo filhos da paz, não é? Sem a paz, nenhum de nós, nenhum cristão estaria devidamente pronto para entrar nesta luta contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então nós vamos ver dois textos que falam exatamente sobre isso. A paz que Deus trouxe entre os homens e Ele, e esta paz que veio para o nosso coração. Um primeiro texto está em Romanos 5:1 e o outro está em Mateus 5:9. De Romanos 5, eu vou falar aqui. Já abriu? Ok. Bem, dá para falarmos de cor, né? Dá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. Então, a paz primeiro foi trazida entre nós e Deus porque ela não havia. Quando a gente fala nós, não estou colocando todo mundo não, hein, gente? E talvez eu devesse até falar assim, a paz que Deus trouxe para o seu povo. Porque hoje qualquer um vai dizer assim, eu creio em Deus, eu amo em Deus, mas a pessoa desconhece a paz. Aquela paz que Jesus diz, a minha paz vos dou. Cantamos na terça-feira, não é? Na reunião de oração. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não é ausência de guerra. É paz mesmo quando o mundo está desabando. O coração permanece firme e em paz. Vamos ver o que está dito em Mateus 5, versículo 9.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todo mundo no mundo inteiro é pacificador? Todo mundo no mundo inteiro está atuando para o bem comum da humanidade? Nós sabemos que não. Nós sabemos que o egoísmo continua imperando no coração de muita gente, de grandes dominadores, grandes poderosos e até de gente muito pequena, modesta, que não tem tanto poder aquisitivo, mas nem por isso tem um coração humilde, tranquilo e em paz. Tem muita gente simples que não tem recurso, não tem expressão no sentido de poder, não é? De domínio, essas coisas todas, mas de algum modo vive sem paz. Bom, diante disto, tudo que nós falamos até agora, a mudança de vida dos Efésios, assim como a de cada um que confessa Cristo como seu Salvador, esta é a sua credencial para a luta. Então, pega o seu crachazinho, tá aqui, sou um cristão. É claro que é uma linguagem extremamente figurada, porque o que nos credencia para a luta é o fato de nós termos sido alcançados pela paz de Deus. Estamos preparados. Nossa conduta se harmoniza com a fé que nós confessamos ter. Então vamos ver os seguintes textos, né, que falam sobre essa credencial de algum modo. Romanos 12, 21 e Tiago 3, 18. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E agora Tiago 3, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ficou muito claro? Eu tenho que ter a paz no meu coração. Eu tenho que estar em condições, eu tenho que estar habilitado. Por isso eu coloquei lá no começo. Uma das habilidades que Deus compartilhou conosco por ocasião da mudança de vida que Ele mesmo operou em nós foi estabelecer a paz. Paz com Ele e colocar a paz no nosso coração, fazendo de nós pacificadores. Então, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, a legítima forma de conhecer que se está combatendo o mal é por meio de uma vida que irradia a paz, uma vida que alimenta a paz, uma vida que faz o que Paulo diz em Romanos 12, 17 e 18. Vamos ler lá. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então vejam só pode promover paz quem tem um coração pacificador. Senão, pode até evitar uma briga, mas isso não faz desta pessoa uma pessoa pacificadora. O que torna alguém em condições e habilitado a promover a paz é a paz de Deus que já entrou, inundou o seu coração, passou a fazer parte dele, está na sua nova natureza. É aquela mesma capacidade de perdoar, de amar, de compreender, de ter paciência, de ter domínio próprio, tudo isto. Então, se eu vou entrar numa luta que humanamente eu sou incapaz de enfrentar, eu preciso da armadura de Deus. Eu preciso embraçar o escudo da paz, não é? Não é o escudo ainda, não. Deixa eu voltar lá, amor. Efésios 6. Não é? Porque o escudo é da salvação. Da fé. É. Escudo da fé. Eu já estou misturando os elementos da armadura, gente. Tá? Embraçando. Aqui, ó. 16. É. Ops. Minha esposa também mudou o texto agora. Embraçando sempre o escudo da O fé. escudo da fé. Os pés a gente calça, Mas eu uma falei. preparação do Evangelho da Paz. Não, peraí, deixa eu entender. Os calçados são da paz. O escudo É porque o da está no versículo 15. Eu deixei esse assunto lá atrás, mas eu pus ele aqui para reforçar. É isso aí. calçar os pés. Bem que eu falei aqui no começo, né? Antes de falar do escudo da fé. Então. Tá Eu disse, está aqui. Antes de falarmos do escudo da fé, vamos abordar ainda um pouco mais sobre a questão da paz. Mas tenham paciência comigo, tá, gente? Então, lido o texto de Romanos 12, quando, se possível, quando depender de vós, Paulo diz, tende paz
com todos, né? Então, se nós queremos, olha só, se nós cogitarmos admitir que as maldades que o inimigo manifesta no mundo de muitas maneiras podem ser vencidas sem essa paz, então nós não entendemos esse ensinamento. E então aí a situação se reverte, fica muito complicada. Nós acabamos nos enquadrando naquela condição apontada por Jesus em Marcos 3, 24 e 25. Né, Lina? Boa noite para você que acabou de chegar. Eu vou deixar o meu texto aberto, porque não dá, né? Senão fica complicado. Lina, eu estava sentindo sua falta, hein, mulher? Seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, viu? Vamos lá então, ó. Ouçam o que Jesus está dizendo em Marcos 3, 24 e 25. Marcos 3 diz assim: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Eles estavam acusando Jesus de ser o maioral dos demônios, Belzebu. E diziam que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu. Jesus disse assim, uma casa não pode estar dividida entre si mesma. Vamos trazer isso de uma forma bem mais simples para a nossa situação, nossa condição aqui. Nós estamos, domingo eu enfatizei isto, ou nós estamos na condição de enfrentamento das potestades, dos principados, dos dominadores deste mundo tenebroso, ou tem algum lugar intermediário? Vocês acham que tem algum lugar intermediário nesta luta? Numa luta existe aquele que está desafiando e existe o outro que é o desafiado, né? Bom, nós podemos dizer assim, bom, é diferente de você quando está vendo, assistindo a uma luta. Nós não estamos tratando de uma luta travada num ringue, não. A figura que Paulo está trazendo para nós aqui é a figura de um soldado que trava a sua própria luta. Logo, ele tem que saber contra quem ele está lutando. Todos nós somos algum tipo de soldado. E é para isso que eu quero chamar a atenção. Porque uma pessoa pode dizer assim, eu estou lutando em favor de Deus. Como? Com a verdade? De que maneira? Tendo uma ética, uma conduta diferente da conduta do mundo? Promovendo a paz? Se você não está conseguindo fazer estas coisas, precisa parar imediatamente, porque talvez esteja precisando começar, porque nunca começou. No dia que alguém começa, a obra quem vai fazendo desde o início até o fim é Deus. Nós vamos falar mais um pouco aqui mais adiante, né, aqui para frente. Muito bem, agora sim, e desculpe aí porque eu falei que eu só ia entrar na questão do escudo da fé agora, mas infelizmente lá atrás deu um piripaquezinho aqui no Tico e o Teco, né? Diante do que nós já podemos ver, fica claro que esta é uma peça de ataque, não é? Do que é que eu estou falando aqui? Porque nós lemos aqui no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então é uma peça de ataque, né? Fica muito claro. Mas do mesmo modo, como o cristão precisa tomar a iniciativa de ir para o combate, há também o elemento de defesa. Por isso nós vamos tratar inicialmente do que está aqui no texto, que é embraçando sempre o escudo da fé. Então, ao mesmo tempo em que Paulo orienta que os cristãos tenham os pés preparados, ele diz que isto é feito embraçando o escudo da fé. Então, num sentido físico, o soldado romano utilizava o escudo para proteger o corpo. Então, aí, principalmente coração, pulmão, né, e outros órgãos vitais. Então, além do capacete, como nós já vimos, então ele recebia esse escudo, e esse escudo media em torno de 1,5 m de altura. 1,25 m, está aqui, então, quase 1,5 m. Por 75 centímetros de largura, quase que a folha de uma porta. Então a gente fica imaginando aqueles escudos pequenos que a gente vê no cinema, em algumas figuras aí, para lá e para cá, mas este era o tamanho, essa era a proporção do escudo ao qual Paulo está fazendo referência nesse texto aqui. Então,
É este escudo que protegia contra os dardos encharcados de piche ou outro material qualquer inflamável que eram acesos antes de serem atirados. Quando esses dardos chegavam e batiam nos escudos, o que aconteceu? Suas pontas de chamas eram apagadas. E então os soldados estavam protegidos. Escudos que eram muito maior do que a maioria dos soldados. É mais ou menos a estatura mediana, né? Eu tenho quase isso aí. Eu acho que agora que eu estou envelhecendo, deve ter um pouco menos. Não, mas 1,25. Ah, não, é menos. Eu estou pensando em 1,75. 1,25. 1,25. Não, eu tenho mais de 1,25. Criança. Claro. Eu acredito que seria mesmo para ter mobilidade, né? Porque se coloca 1,75, o cara tem que ser muito do gigante, porque vai começar um negócio, ele não vai nem enxergar que ele tá vindo na frente, uai. Tá bom, uai. Ó, 1,25 por 0,75. Agora melhorou, né? 1,25 por 0,75. Entendeu? Bom, como as demais peças da armadura, o escudo também tem o seu significado espiritual. Então aqui, todos os cristãos estão sendo lá em Éfeso, e agora nós também estamos sendo instruídos na medida em que nós somos atacados pelo mal, não é? Ou então, antes ainda, já que eu falei tanto lá atrás, na medida em que nós avançamos combatendo o mal com aquela paz que eu mencionei antes, paz que somente Cristo é que pode dar, os cristãos também manifestam a fé que lhes foi dada na salvação, conforme Efésios 2:8, texto muito conhecido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é essa fé que se mostra eficiente para apagar todos os dardos inflamados do maligno, funcionando como um escudo. Então quem é que fez a armadura? Quem fez o escudo? Quem nos deu a fé? Texto que ela acabou de ler. A fé foi dada por Deus. Muito bem, como nós vimos, bom, lembre-se de quantos dardos em chamas vêm sobre nós cristãos, né? Quem é que chegou aí, irmão? A Luana e o Bruno. Luana, Bruno. Boa noite, casal, e a Marta também. Marta Soares, lá de Itaiaém, o Elias. E o Elias, boa noite. Um beijinho na Duda, da tia Márcia. Muito bem. Mas por que não de mim também? Ah, pode mandar também. Dá um beijinho do pastor pra Duda. Ó, a fé, então Paulo está dizendo assim, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo de 1,25. É o escudo. Agora minha mulher vai ficar pegando meu pé. Ô, meu pai. Não. É 1,25, não é 1,75. Eu já tinha falado 1,25. Minha cabeça pensou assim, foi adiante. Então, tá 1,25 por 0,75. Nem eu vou esquecer mais esse negócio. Bom, então, ó, apagar os dados. Como nós vimos na última quinta, Paulo indaga os romanos. Vamos ver lá, Romanos 8:35. Qual é a pergunta que ele faz? Quem não conhece esse texto conhecidíssimo também, a gente até canta, né? Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem? Laurivete? Quem, Laurivete? Boa noite, Laurivete. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo pergunta. Bom, além destas adversidades aí mencionadas por Paulo, que já são muito bem conhecidas, não é? Pelos leitores da Escritura, outras tantas podem surgir cortando os céus para cravar a vida de um servo de Deus. Pense, dados em chamas, nenhuma espécie de escudo físico ou imaginário, fruto de qualquer ideia, né, ou criação humana, é capaz de conter esses terríveis dados. Nada. Paulo está dizendo que a fé somente, a fé em Deus é a única peça eficaz contra os dardos que vêm na nossa direção. Isso só é possível quando se deposita, gente, pense nisto, quando se deposita total e irrestrita confiança em Deus.
Ele é a nossa proteção. Gente, não deveria ser tão difícil falar para o povo, confie em Deus. Confie em Deus. As pessoas insistem em confiar em si mesmas, seus recursos, tudo que está diante dos seus olhos. Mas a palavra de ordem é, confie em Deus, porque este é o escudo que a palavra de Deus nos orienta a ter na nossa frente, porque o nosso adversário não é qualquer um. As coisas que nós estamos vendo e sofrendo são resultado de um adversário muito mau, que está por trás de todas elas. Então, pegue o escudo, embraçando o escudo da fé, que é o que o texto está dizendo. Então, vamos seguir. Ele é Deus, é a nossa proteção, não é? Salmo 28, 7, olha lá. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Meus irmãos, não tem oração forte, pode levar para o curandeiro, pode levar para benzedeira, pode levar para quem você quiser. Não tem oração forte, não tem amuleto. Pode comprar um pé de coelho, o que mais o povo costuma comprar? Né? Além do pé de coelho, trevo de 4 folhas, ferradura. Gente, por favor, né? Amuleto de sorte. Não há nenhum elemento físico. Põe sal grosso na porta da sua casa. Para quê? Vai fazer churrasco na porta da sua casa? Não faz isto. Não tem elemento físico que segure, que contenha esses dados inflamados. Não tem. Eles são espirituais, de cunho espiritual. Então não tem água benzedeira, não tem essas coisas todas que eu citei aqui, muito mais. Podia estar uma lista enorme de coisas que as pessoas usam para se defender. Essas fantasias de filme de vampiro, o que o pessoal usa normalmente para dizer que espanta o demônio? Leva uma cruz, alho. Gente, e ainda tem criança grande que acredita nessas coisas. Esses dardos inflamados aqui do texto, Paulo está dizendo o que os segura é o escudo da fé, é a sua confiança em Deus, que te dá força, que te sustenta, que te dá condições para resistir firmes. E esta é a palavra do apóstolo Paulo também, não é? Resistir-lhe firmes na fé. Então o nosso escudo é o escudo da confiança em Deus. Então nada disto aqui pode nos ajudar. Paulo diz com que tipo de poderes nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Depois de Paulo abordar magistralmente sobre o escudo, agora ele volta à utilização de uma peça de defesa, não é? Porque então nós estamos aí. Primeiro ele falou da preparação dos pés, com a pregação do evangelho, que é ataque. O escudo também é defesa. E agora, ainda falando de defesa, desculpem, porque às vezes eu escrevo e estou falando antes de ler o texto. Tá bom, gente? Paulo volta e segue na utilização do elemento de defesa. Qual que ele vai falar agora? Paulo vai falar sobre o capacete da salvação. Então, olha lá. Primeiro, nós, nesse estudo de hoje, temos uma pincelada nos pés preparados, né? Nos pés calçados com a preparação do evangelho. Depois, foi o último assunto agora, falamos sobre o escudo, embraçar o escudo da fé para conter, então ainda é uma arma de defesa. No 15 não, 16 é. Mas ainda uma arma de defesa, está aqui, não é? É o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E no 17, aí ele vai abordar. Tomai também o capacete da salvação. Ainda peça de defesa, que é o capacete da salvação. Então, essa mesma orientação, Paulo deu lá aos Tessalonicenses, na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8. Vamos ler, por favor. 5:8, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Que é o que está aqui, o capacete da salvação. Então, o escudo é da fé, não é? E o capacete é o capacete da salvação.
não vamos falar ainda sobre a espada do Espírito. Então, aqui na carta aos Efésios, Paulo diz, tomem o capacete. É um verbo que também pode ser traduzido por aceitem, recebam o capacete. Não é? Isso é o que acontecia muito em tempos de guerra, nos dias do apóstolo Paulo, quando um soldado recebia das mãos do oficial responsável pela distribuição do equipamento, então utilizava-se essa expressão, tome. Né? Tome aqui o capacete, tome aqui o seu escudo, tome aqui. É claro que isto não vai contra o que nós falamos logo na quinta-feira passada, que é uma responsabilidade individual. Responsabilidade individual. Então eu tenho que ter compromisso em ter certeza de que estou vestido da armadura que Deus preparou, a única que me dá condições para enfrentar o tipo de inimigo que Paulo está mencionando neste texto. Então, era assim que o soldado recebia, por isso que eu destaquei a questão do verbo tomar aqui. Este capacete aí era feito de ferro e bronze. Nós temos dois exemplos aqui na Bíblia para citar, um em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 5 e 38. Leia lá, amor, por favor. 1 Samuel 17, primeiro versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Então, um capacete feito de ferro e bronze. Agora, segundo Crônicas 26:14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Muito bem. Isso mostra que salvação não é algo para ser conquistado por meio de ataque. Não é? Nós estamos tratando de mais um instrumento de defesa. Então, este capacete tem um caráter essencialmente defensivo. Se a salvação fosse uma coisa garantida, né, por Deus, se não fosse garantida por Deus, se não houvesse nenhuma segurança instalada no coração do cristão, sabe o que poderia acontecer? Ele poderia abandonar a luta. Isso me faz lembrar do trajeto que Deus fez o povo de Israel percorrer para a terra prometida. Deus não permitiu que eles fossem por um caminho mais curto, para que, vendo a guerra, temessem e voltassem para o Egito. Está lá. Dê uma olhadinha em Êxodo que você vai encontrar esta passagem aí. Não é? Então aqui é a mesma coisa. Se Deus não fosse a garantia de que alguém está salvo, se Deus não fosse o responsável, o causador da salvação, de colocar esse capacete sobre o seu soldado, então, o que poderia acontecer? Não haveria segurança. E aí, no meio de uma luta, o soldado que se diz cristão seria sucumbido pelos seus problemas. Os dardos o atingiriam, porque ele pensa estar com a armadura de Deus, quando de fato, meus irmãos, se ilude. E isso pode ser provado quando ele está no enfrentamento de dificuldades, de problemas, e ele é abatido no meio de uma batalha, no meio de uma luta. Ele diz, eu estou com a armadura de Deus, mas a demonstração e a prova, uma das provas que nós temos de que nós estamos de fato revestidos da armadura de Deus, é a perseverança no meio da dificuldade. Ficar firme. Vamos ver aí o que Paulo disse aos Filipenses, não é? Por que é tão importante receber esse capacete e é chamado de capacete da salvação? Por quê? Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Salvação. Quem me deu a salvação foi Deus. Quem dá salvação aos seus filhos é Deus. Ninguém corre com a espada na mão para conquistar a salvação. Não se conquista a salvação por obras humanas. Ninguém consegue.
ela é dada por Deus através da fé. Texto que a minha esposa leu, Efésios 2:8. Então é precisamente este tesouro precioso aí, a salvação, que dá alento, força para prosseguir na luta. Porque no tocante a si mesmo, o cristão sabe que o que Deus começou, nas palavras de Paulo, ele conduzirá à perfeição. Ele conduzirá à conclusão. Vamos ver ainda o Salmo 138, versículos 7 e 8. Por favor, irmão. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O salmista não está dizendo que ele vai fazer, está dizendo no que me concerne, o Senhor levará a bom termo. Então, meus irmãos, esta é a razão porque somente o cristão tem condições de ficar firme nesta luta. Porque ele tem uma salvação que ninguém retira dele, porque foi dada por Deus. Nada e ninguém. Está lá no texto de Romanos 8. Quem poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Nada. Nada. Ninguém vai tirar de um cristão a garantia de uma vitória que já está conquistada. Deus a conquistou. Ele está sob o capacete desta salvação que conferiu-lhe e foi conferida por graça, por misericórdia de Deus somente. Nenhum cristão é arrogante a ponto de bater no peito e dizer, salvação o capacete é de salvação, mas eu que não faço esforço não para ver. Não! Sua paz, sua segurança, sua tranquilidade repousa no fato de quem começou a boa obra na sua vida é o mesmo que vai completá-la. Salmo 138, 7, 8, todos esses textos são muito maravilhosos. Então, é possível ver isso, meus irmãos, no próprio apóstolo Paulo, por meio do seu comportamento, e nos cristãos em geral, né? Por palavras firmes e encorajadoras, por um estilo de vida que não se compatibiliza com o mundo. E agora nós vamos ver um texto que é meio amargo para ler, mas é verdade, está lá. Lembre-se das palavras de Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Muito bem. Vamos caminhando, meus irmãos. Eu tenho mais uns minutinhos aqui. É que a gente cantou bastante lá no começo, né? Mas aí a gente entrou uns 10 minutinhos. Mas eu não vou hoje, que nem a semana passada, não. Fiquem tranquilos aí, ó. Das peças ofensivas que já foram mencionadas neste estudo, a espada, que é agora o ponto que nós chegamos, né? O finalzinho aqui do versículo 7, que é o último item da nossa meditação de hoje. Então, primeiro, Paulo falou de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, peça de ataque. Embraçando sempre o escudo da fé, peça de defesa, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação, peça de defesa, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, das peças ofensivas que já foram mencionadas nesse estudo, a espada adquire maior destaque. E Paulo chama de espada do Espírito e define como sendo o quê? A palavra de Deus. Então, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, na armadura do soldado, usado como exemplo nesse texto por Paulo aqui, ele está se referindo a uma espada curta. Não aquela espada comprida, como nós a conhecemos, espada curta. Quem já serviu o exército, ou quem já leu ou viu algum filme de guerra, deve também, os mais modernos aí, saber da baioneta. Né? Baioneta. Quando o soldado já não tem, pode até ter munição, mas ele, quando parte para um enfrentamento corporal, ele põe a baioneta na ponta do fuzil, que é como uma espada. E então ele sai no combate homem a homem. Então,
É sobre isso que Paulo está falando, quando ele menciona a espada do Espírito. Com ela não só, o soldado não só se defendia, mas também irrompia as fileiras inimigas, ganhando terreno, ganhando vitória. Como foi dito, essa espada aqui, o sentido dela espiritual é esse, ela é a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia. Deus a deu aos profetas, Deus a deu aos apóstolos e agora nos entrega também a espada do Espírito. Está registrada de Gênesis, entre Gênesis e Apocalipse. É a palavra de Deus, não é outro livro, não. A eficácia, meus irmãos, desta parte da armadura está onde? Onde, hein, Rosa, que chegou agora, Onofre, Rosa Onofre, manda Sidoca, diz aí para nós. Onde está a eficácia desta peça? Boa noite, isso que eu quis dizer, viu? Eu tô medindo que vocês vão chegando, eu tô aqui, tô disparado, o tempo não para, então tem que seguir, não é? Bom ter você aí, viu, Rosa? Boa noite. Então, volto lá, não é? A eficácia desta espada está no compromisso em transmitir a palavra de Deus com responsabilidade, com seriedade, com fidelidade, a sua correta interpretação, sobretudo, a iluminação que vem, que procede do autor da sua palavra, que é o próprio Espírito de Deus. Qualquer desvio, por menor que seja, do significado real das Escrituras, sem qualquer dúvida, é palavra de homem e não de Deus. Os erros de transcrição, às vezes você pode encontrar um erro de digitação, de transcrição, e até alguns erros de palavras que poderiam ser traduzidas de uma outra forma, não indicam, não tem nada a ver com aquilo que foi inspirado nos originais. E eu não estou tratando de um livro inteiro cheio de erros, não. De tradução, não, gente. Estou me referindo, por exemplo, vou citar só um caso aqui. Uma palavra que está lá em Romanos 12, no versículo 1, né? No versículo 2. Romanos 12, lê lá, amor, só para eu lembrar desse. Não vos conformeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação. Aí está. Tá bom, é isso aí. Transformai-vos. Eu costumo dizer para os irmãos assim, esta palavra está, o verbo está na voz ativa. O verbo está na voz ativa. No entanto, no original, o verbo quer dizer, sede transformados. Como é um imperativo, no nosso caso aqui, né, o responsável pela maior parte das Bíblias evangélicas é João Antônio de Almeida, não é? Então, o que diz lá? Ele pensou, bom, vou traduzir por sede transformados. Fica um português meio, né? E aí cada vez vai dando uma adequada, etc. Tal, mas isto não muda o sentido original da palavra. É imperativo, sede transformados, ok? Aí, os erros de transcrição, repito, ou tradução, erros de doutrina ou de ética, não importa quão entusiasticamente são definidos do púlpito de uma igreja, não. Não, eles não são infalíveis. Infalível e inerrante somente a palavra de Deus. Eu falei João Antônio de Almeida, estou tentando procurar porque é João Ferreira de Almeida, né? E aí eu estou na... coisas assim básicas, eu não posso esquecer nunca, tenho o Senhor, tem misericórdia, né? João Ferreira de Almeida. Mas nessa Bíblia aqui, inclusive, nem traz. Que é de janeiro, mas foi isso. João Ferreira de Almeida. Ok, mas vamos em frente, não é? Estamos chegando ao final, ao último ponto aqui. A palavra de Deus não sofre ranhuras com o tempo. Vamos ver aí o texto de Isaías 40, no versículo 8. O que diz lá, por favor? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece eternamente, tá bom? Palavras de Isaías que valem para o que nós estamos dizendo aqui agora, tá bom? Último ponto dessa noite, gente. Ela foi dada pelo Espírito de Deus. Então, amor, veja lá. 2 Timóteo 3,16, 2 Pedro 1,21, por favor. Texto conhecido, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o outro 2 de Pedro
capítulo 1, versículo 21, que diz: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós lemos esse texto aqui outro dia, né? Então, a palavra foi dada pelo Espírito, e é o Espírito que aplica essa palavra no coração. Soldados de Cristo, meus irmãos, precisam manejar bem a palavra. Isso é dito a Timóteo, né? Eles a obedecem. Soldado de Cristo guarda, soldado de Deus, cristão, guarda no seu coração a Escritura. Leva, né, aos que ainda andam errantes, perdidos, em direção à condenação eterna. Foi manipulando essa poderosa espada com muita agilidade e eficácia que o apóstolo Paulo, os apóstolos, né, seus companheiros, conquistaram vitórias. Qualquer vitória que esteja sendo conquistada hoje em qualquer lugar do mundo é o resultado deste manejo desta única espada. Uma boa oratória, qualquer político tem uma boa oratória. Tem cursos de técnicas de comunicação, qualquer bom comunicador vai à internet e fala e cativa o seu público e faz seguidores, mas suas palavras não são inerrantes e infalíveis como é a palavra de Deus. Então, em conclusão, meus irmãos, apenas a reflexão de hoje, nas palavras do comentarista William Hendrickson, tenho procurado usar 3 até aqui, William Hendrickson, Matthew Henry e, quem gosta de ler aí, os bons leitores, Combate Cristão de Martin Lloyd Jones, que trata desse assunto aí. Então, segundo Hendrickson, Deus não está morto. Ele vive e fala em e por meio da sua mensagem, da sua palavra. É por meio dela que se revela o estado de culpa do homem ante os olhos de Deus e fica expressa a sua condição de pecaminosidade. É por meio dela também, ao ser aplicada no coração humano, pelo Espírito, que o homem é guiado ao Salvador, saindo desta condição de pecado e sendo conduzido a uma atitude de gratidão e louvor. É por meio dela, dessa palavra, que as dúvidas se esvaem, que os temores desaparecem, que alcança-se a segurança e a certeza de salvação e Satanás se põe em retirada. Ao ser tentado, Jesus respondeu a cada uma das tentações feitas pelo inimigo, apelando para a palavra escrita no Salmo, palavra de Deus. Que Deus, por misericórdia, nos abençoe, que Deus nos revista cada vez mais desta maravilhosa armadura, perdão pelos atropelos. Eu prometo tomar uma água com açúcar antes de começar o estudo, porque eu vou mais devagar, leio com mais calma, né, e não fico trocando. Como uma certa pessoa me diz uma vez aí, às vezes o pastor troca Jesus por Genésio, né? Mas é às vezes só, tá, gente? Só às vezes. Vamos cantar antes de orar? Enquanto a gente canta, escreva aí nos comentários um motivo de gratidão. Sidoca, vai puxando o carro aí, Sidoca. Puxa aí, Sidoca. Coloca aí os motivos de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela grande salvação que nos alcançou. Obrigado por esta armadura maravilhosa que o Senhor dispôs para o teu povo e que eu posso vestir. Vamos cantar. Te agradeço, meu Senhor. Enquanto a gente canta, escreva seus motivos de gratidão. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Morrido em meu lugar.
a Márcia vai nos conduzir nesta palavra final de oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, Deus Santo, Deus amável, Deus que tem nos abençoado todos os dias, em todos os momentos, Deus que jamais se separa dos teus filhos. Glorificado seja o teu nome, ó Deus exaltado, engrandecido seja, ó Deus, por tuas maravilhas, pelas obras, ó Deus, maravilhosas das tuas mãos, pela tua grandeza, o teu poder, tua santidade. Enfim, Senhor, nós te glorificamos e te agradecemos. Te agradecemos porque um dia o Senhor morreu, ó Deus, para nos salvar, trazendo, ó Deus, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E essa obra tão maravilhosa, somente Ele pôde fazer por nós, que não merecíamos. Por isso nós te agradecemos. Obrigada, Senhor, porque são tantos os motivos de gratidão. Obrigada pela vida. Obrigada porque o Senhor nos concede todos os dias uma nova oportunidade de recomeçarmos, ó Deus, e de crescermos. Muito obrigada porque o Senhor, ó Deus amado, se entregou por nós. Obrigada por todos os motivos que foram colocados aqui, ó Deus, nesta hora. Abençoe a vida de cada um, abençoe suas famílias, ó Deus, e nos dê sempre um coração agradecido. Agradecido porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Obrigada porque nós temos a armadura de Deus para vencer no dia mau, para vencer as dificuldades da vida, Senhor Deus. Glorificado seja o teu nome, porque isso é prova da tua fidelidade, do teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas. E por isso, Senhor, nós encerramos esse momento de estudo agradecendo ao Senhor por nos libertar, nos salvar, por tua obra, ó Deus, que o Senhor há de completar em nossos corações todos os dias. No teu nome que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, amém. Gente, deixa eu dar uma boa noite aqui pro pessoal, viu? Ó, Lorena mesmo? É, minha aluna. Valdir, Laís, Ana Lúcia, Roseli, Gabriel Hernandes, Dona Zilda, Márcia Martins, Vânia, Quinelato, Júlia, Isa, Luzia, Maria Luzia, mãe da minha esposa e minha sogra, viu, gente? Tá no outro quarto. Maria de Jesus, Joana Lafayette, Presbítero Garmes e Lídia, Sulamita, Claudemir e Loide, João Costa e Naí, Rosemary e Vitor. E agora? Dona Dulce, seu Nilson, Noel Elaine Sidoca, Maria Xavier, Fabiola, Rodrigo e Jane, Georgina Lemuel, Minas, Paulinha, Lina Navarro, Luana e Bruno, Marta e Elias, Laurivete, Rosonoff. Gente, me perdoe porque hoje eu acho que assim, de tudo das gafas a pior foi chamar João Ferreira de Almeida de João Antônio de Almeida. Deleta isso aí, gente, por favor, porque senão nunca vão me esquecer por ter mudado o nome daquele que traduziu a Bíblia para a nossa língua. Nós que usamos aí, né? O pessoal da igreja evangélica normalmente usa. E a armadura de 1,25 m que todo Não, esse assunto é dela. Que o 75 falou que era grande, mas tinha que ser um anão, só se for um soldado anão, que aí fica do tamanho do anão. Né? Tá bom, depois a gente resolve, a gente lava essa roupa depois que terminar. Gente, boa noite, ó. Domingo, você não vai falar sobre o musical do Natal, não? Sexta-feira, amanhã. Povo, já falar coralista, mas não é o coral, né? É um musical. Pessoal do ensaio, não faltem, por favor. Rose, eu sei que você está conectada, daqui a pouco eu vou mandar um zap para você, porque nós precisaremos muito de você amanhã, se possível, lá no nosso ensaio, para tirar as medidas aí, que tem que confeccionar umas roupinhas. Povo, não falte, viu? Porque nós já estamos na reta final. Faltam 4 semanas. Robson Quadros, lá de Reginópolis. Boa noite, viu? Ó, Deus abençoe a todos vocês. E se Deus quiser, domingo, às 9 horas, cá estamos nós de novo, para com alegria compartilhar. Lá na igreja, lá na igreja. Compartilhar a palavra de Deus com vocês, tá bom, gente? E vamos tentar terminar o estudo, quem sabe? Domingo de manhã a gente consegue, tá? Beijão no coração e até breve, se Deus quiser.